Ótima notícia do BTLG, meu amigo. Vou te mostrar o quanto essa notícia pode parecer irrisória, mas se você está investindo para o longo prazo dentro dos fundos imobiliários, realmente isso aqui é de muita importância. O BTLG acabou de soltar o relatório gerencial e no relatório gerencial ele ajustou as suas bandas de pagamento. Para você que não sabe o que é isso, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar tudo. Vou te explicar inclusive o porquê que isso é vantajoso e qual seria a desvantagem de não ter elevação de bandas. E a gente vai discutir se o BTLG vai ou não vai subir os seus rendimentos aí em 2025, qual que é a perspectiva e se vale a pena, né? Se vale a pena entrar aí no BTLG. Então sempre antes de começar a analisar um fundo imobiliário, a gente olha lá no método 2 se faz sentido a gente perder tempo com essa análise ou não. Porque se o fundo tá muito mal posicionado dentro do ranking do método 2 eu não vou perder tempo com ele, porque provavelmente ele é um fundo que está muito arriscado ou é um fundo que realmente é muito ruim. Então aqui dentro da Ward você consegue o método 2 ranqueado já bem certinho. Se a gente colocar fundos de logísticas para atender alguns certos critérios que a gente encaixa como fundos de ancoragem, você só teria duas opções aqui, né? O BTLG e o HGLG. E realmente os fundos em geral estão todos descontados, a gente já discutiu sobre isso. E aí, como a gente só tem dois fundos que atendem esse tipo de critério dentro dos logísticas, a gente deveria ler os dois relatórios. Mas aqui a gente consegue perceber claramente que o BTLG está mais descontado e, por consequência, está pagando mais dividendo. Então, o método 2 já faz o trabalho dele de colocar ele em primeiro lugar para a gente ler e a gente vai ler aqui então o BTLG, aproveitando aí essa boa notícia pra gente já dar uma analisada no fundo, entender se ele tá em boas condições de compra agora ou se melhor comprar HGLG. Você clica aqui, ó, no BTLG, já vai abrir o fundos.net com todos os documentos que você precisa para poder analisar um fundo imobiliário de maneira profissional. E aí aqui você consegue ver que tem um fato relevante no dia 13/1, a gente vai ler ele. Tem um fato relevante no dia 16/12, soltaram o relatório de dezembro e agora soltaram o relatório de janeiro. Ponto 1, os caras do BTLG, né, o gestor do BTLG, estão mitando. Por quê? Você abre aqui o relatório do dia 31/1, cara, é o relatório com referência de janeiro. Porque o normal é as pessoas soltarem no último dia útil o relatório referente ao mês passado. E o BTLG realmente tá fazendo um trabalho excepcional, cara. Tá fazendo um trabalho excepcional. Você tá sempre muito atualizado com o que tá acontecendo com o BTLG. E aqui já tem uma explicação importante. O rendimento desse mês foi de 0,86 centavos. Se a gente entrar aqui no Investidor 10, você consegue ver que nos últimos meses aí, desde o início de 2024, olha lá, 78 centavos, 76, aí 78 centavos aqui, e pau, estourou 0,86 centavos, né? Foi 0,86, 81. Então aqui o Investidor 10 aproximou para 0,87. Percebe que foi o pagamento de dividendos mais alto da história do BTLG. E aí muita gente ficou animada, porque começaram a fazer contas do BTLG com esse pagamento de dividendos. Se você pega aí o 0,87 centavos e divide pela cotação atual, que está de 93,57, você tem um yield mensal de 0,93% ao mês. Em isento de imposto de renda, num fundo imobiliário como o BTLG, pô, esse aqui é perfeito. Porém, eu tenho que te explicar uma coisa, como que funciona dentro dos fundos imobiliários e por que normalmente sempre tem esses pagamentos mais altos lá no mês 7 ou no mês de janeiro. Vamos lá, deixa eu te explicar. Tela preta. Para você que é novo, que tá chegando aí no canal, toda vez que eu abro a tela preta, você precisa parar de mexer no celular, você precisa prestar atenção no vídeo aqui, porque você vai aprender alguma coisa que provavelmente eu paguei muito caro para aprender. Então foca aqui para você aprender isso aqui, ó. Os fundos imobiliários, eles têm uma lei. A lei é distribuir os lucros auferidos no semestre em 95%. Como assim, Léo? 95%. Olha só, vamos supor que isso aqui é uma lei, tá? O fundo imobiliário ele não pode descumprir isso aqui. Vamos supor que eu recebo de lucro por cota, já tô fazendo o lucro por cota aqui, ó, lucro por cota, de R$1 todo mês. Então lá em janeiro, ó, R$1, em fevereiro, R$1, em fevereiro aqui, ó, R$1, em março, em abril, em junho, março, em abril, eu sou meio ruim com meses, tá? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pronto, aí já temos aqui. Se todos os meses aqui eu tô recebendo R$1, perceba, ó, presta atenção nisso aqui. Todos os meses eu tô recebendo R$1, quando eu finalizar um semestre, finalizei aqui um semestre, o primeiro semestre de 2024, vamos colocar aqui, ó, primeiro semestre de 2024. Eu lucrei quanto? Quanto que eu tive de lucro? O lucro foi de R$6. Logo, se é obrigação do fundo pagar 95% dos lucros auferidos no semestre, ele vai ter que me pagar aqui obrigatoriamente R$5,70. Isso aqui é o que ele vai ter que me pagar obrigatoriamente, tá? Não necessariamente ele precisa pagar os 6. Muitos fundos imobiliários, eles distribuem 100%, mas
a lei obriga a distribuir 95% do lucro, perfeito? Agora vamos para o que aconteceu aqui com o BTLG, porque o BTLG ele estava pagando um número de 0,74, aqui estamos falando da distribuição, né? 0,74 centavos, 0,74, aí subiu para 0,78 e lá no final ele distribuiu 0,86 centavos. Como assim, Léo? O lucro foi subindo e por isso ele teve uma distribuição maior? Porque se ele distribui 95% aqui, 95% aqui, 95% aqui, significa dizer que o lucro aqui foi muito maior do que o lucro aqui. Afinal, distribuiu muito mais, é praticamente 12 centavos a mais, isso é muita coisa de lucro. E a resposta aqui, não, porque o lucro não necessariamente é o mesmo que a distribuição. Por exemplo, se no primeiro semestre aqui, esse aqui que a gente falou são os lucros, né? R$6 de lucro, isso aqui foi o lucro. Mas e se no semestre ele tivesse feito assim, ó, a distribuição de 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos e aqui, ó, 0,50 centavos. A obrigação é que no final do semestre, ó, o lucro oferido no semestre, a obrigação é que ele distribua 95. Então, se ele distribuiu, ele lucrou R$6 no semestre e distribuiu até o quinto mês do semestre apenas R$2,50, quanto que ele vai ter que distribuir agora obrigatoriamente no último mês do semestre? Quanto que ele vai ter que distribuir? A diferença entre R$2,50, que foi o que ele distribuiu, e a obrigação dele, que é 5,7. Ou seja, só que nesse semestre ele vai ter que pagar R$3,20, né? R$3,20. Então, é isso que aconteceu agora no BTLG. O que aconteceu? Ele estava pagando lá seus 76 centavos, 78 centavos, e aí, no fechamento do semestre, tinha lucro acumulado. Como tinha lucro acumulado, ele distribuiu a mais. Mas isso aqui não é recorrente. Não é recorrente. Então, você não pode esperar que nos próximos meses, que seja pago 0,86 centavos de novo. Não pode esperar isso. Porque senão, você vai fazer a conta errada, vai se decepcionar. Vamos lá para o relatório? O fundo hoje está com valor de mercado de R$93. Se a gente olhar a cotação hoje, está de R$93,54, com valor patrimonial de 102, né? Então tá com 10% de desconto aí. Teve um retorno de 13,5% nos últimos 24 meses. O dividendo yield aí atual de 11%, absurdo realmente, né? Tá com 34 imóveis, tempo de vencimento aí de 5 anos, uma vacância financeira bem pequenininha. Ó, atualmente, 3 desses 34 imóveis estão em processo de venda, já vou mostrar quais são. E aqui ele explica, ó, em dezembro de 2024, o BTLG pagou 0,86 por cota, marcando o maior provento da história, representando uma média de 0,79 por cota no semestre. E aí ele fala, ó, o desempenho disso reflete uma estratégia de gestão, focada no constante reciclagem do portfólio. Em 2024, o fundo concluiu a venda de 5 ativos, totalizando 400 milhões em desinvestimentos, o maior volume registrado pelo fundo em um único ano. Esse resultado gerou um ganho de capital de 26%. Eu já expliquei aqui num vídeo, nossa, esse vídeo ficou top pra caramba, esse vídeo ficou sensacional, você não vai achar outro vídeo desse na internet aí, que é explicando qual que é a diferença dos rendimentos dos fundos de papéis e dos fundos de tijolos, por que as pessoas calculam os rendimentos dos fundos de tijolos diferentes, e como que a venda dos imóveis destrava um pouco do lucro. Eu vou deixar esse vídeo aqui pra você assistir depois, clica aqui no botão direito, abre nova guia, depois que você terminar aqui, você assiste esse vídeo, você vai aprender pra caramba. E aqui ele explica, ó, além disso, reconhecemos neste mês, aqui no caso de dezembro, 6 milhões referente à venda do BTLG Ambev Santa Luísa, um lucro de 19 milhões, equivalente a 43 centavos por cota, e uma TIR de 21,5%. E foi justamente por conta desses 6 milhões aqui de lucro a mais, e tava na finalização do semestre, ele teve que pagar 95% desse lucro, e aí, no caso, ele pagou muito mais dividendos aí no finalzinho do semestre. Se isso tivesse acontecido em janeiro, que teve lucro agora em janeiro, eu vou até te mostrar a comparação. Em janeiro agora teve venda de outros imóveis, olha isso aqui, ó. O fundo recebeu no mês de janeiro a última parcela do BTLG SBC, localizado no estado de São Paulo, com um montante de 62 milhões. Dessa forma, concluiu-se a venda de 100%, 36 milhões de ganho de capital, você vai ver na DRE que foi 16 milhões de lucro. Então, no mês de dezembro, teve um lucro de 6 milhões, tava finalizando o semestre, precisava pagar 95% do lucro oferido, então subiu o dividendo. Caiu agora 16 milhões de lucro no primeiro mês do primeiro semestre de 2025. Ele tem que distribuir 95% desse lucro? Ele tem que distribuir? Porque se ele tivesse que distribuir, vamos aqui na DRE, ó. Se ele tivesse que distribuir, aqui a gente consegue ver o lucro, ó, da venda, ó, 16 milhões de lucro. Se ele tivesse que distribuir 95% desse lucro agora, já no primeiro mês do semestre, o resultado do fundo foi de 93 centavos por cota. Então 95% de 93 vai dar, ó, 0,93 vezes 95% vai dar 88 centavos por cota. Então ele teria que pagar 88 centavos por cota. Mas por que ele distribuiu, né? Por que ele distribuiu apenas só 78 centavos? Agora você sabe a explicação. Agora você sabe. Por quê? Porque ainda não finalizou o semestre. Então, tudo que ele tiver de lucro no decorrer do semestre, ele pode guardar como resultado acumulado. Agora você sabe o que é esse danado desse resultado acumulado. É um resultado que é lucro, que precisa ser distribuído em 95%, mas só no semestre. Então, quando finalizar o semestre, se ele não distribuir, ele vai ser obrigado a pagar lá no último mês. E aí todo esse montante acumulado vai ser pago pelo menos 95% no final do semestre. Por que os fundos imobiliários fazem isso? Né? Por que eles seguram o lucro? Porque teoricamente aqui, se ele teve um resultado de 93 e distribuiu
só 78, significa que ele guardou 15 centavos. Ele guardou. Esses 15 centavos ele poderia distribuir. Por que que ele guarda? Porque a gente não sabe o futuro, o gestor não sabe o futuro. Então, vai que em fevereiro ele não consegue fazer nenhuma venda, ele não consegue uma receita imobiliária do jeito que ele tá esperando, porque tem algum inadimplência, ou algum inquilino sai, aí ele paga nesse mês 93 centavos, no mês que vem 50 centavos. Olha que feio. A gente não quer instabilidade de pagamento de dividendos dentro dos fundos imobiliários, a gente quer estabilidade, correto? Então, se a gente quer estabilidade, a gente precisa dar essa liberdade pro gestor de guardar o resultado acumulado e distribuir, caso sobre, no final do semestre, todo o montante lá no semestre. Por isso que a gente vê, inclusive, aqui, ó, no próprio Investidor 10, você consegue ver aqui, que na finalização do semestre anterior, lá em janeiro, também teve pagamento mais alto, lá, 81 centavos. Na finalização do semestre ali, do primeiro semestre de 2022, lá no mês 7, também foi pago 82 centavos, também foi lucro acumulado. Então, você vai receber de todo jeito, você vai receber de todo jeito. Inclusive, esse dinheiro que fica guardado no resultado acumulado, ele rende ao CDI ali, né? Então, você não precisa ficar preocupado, mas de quem receber agora, porque se eu recebesse agora, eu ia colocar para render no CDI, aí ia render, não, o fundo também faz isso. Então, ele vai te pagar lá no final, ajustado. E aqui a notícia muito linda foi esse histórico de resultados e previsibilidade futura. A gente consegue perceber que a banda inferior deu uma subidinha e a banda superior também. Essas bandas significa dizer que o gestor, ele já viu, já calculou a previsibilidade dos pagamentos acontecerem nessa região aqui, ó, entre 0,76 e 0,82. Essa é a região. Antes, se a gente abrir o relatório lá de 2024, você consegue perceber que a banda era de 0,74 a 0,80. E agora a banda foi para quanto? Foi de 0,76 para 0,82. Ou seja, temos mais 2 centavos de dividendos aí, pelo menos, provisionados de maneira mais estável. Tá subindo o dividendo do fundo imobiliário. Se a gente pega aqui o histórico de pagamento de dividendos, olha como que tava lá na época da pandemia, 50 centavos. E aí a gente viu subindo para 60 centavos, 70 centavos, 72 centavos, em 2023 74, finalzinho de 2023 76, 2024 76, finalzinho de 2024 78 e agora pode ser que a gente veja subindo aí para 0,80, porque a banda inferior tá de 0,76. Na época que tava pagando 0,78, a banda era de 0,76 a 0,80, tava pagando 78. Então agora se a banda subiu para 78, 0,82, pode ser que a gente pegue a média ali do 0,80 também. É lógico que não tem como garantir, né, o pagamento mediano dessa banda, nem superior. É mais provável e mais seguro que você faça a sua previsão através da banda inferior, mas tem muita coisa aqui nos dizendo que pode ser sim que ele pague os 0,80 centavos. E a gente vê aqui uma multiplicação de pagamento de dividendos de praticamente 70%, né? E a cotação não acompanhou isso. Se a gente pega aqui os últimos 5 anos da cotação, se liga, a cotação sem ajuste dos dividendos, você consegue perceber que a cotação, na verdade, caiu pra caramba. Quando o fundo imobiliário tava pagando lá em 2021, ó, olha que loucura isso aqui, né? Só pra te mostrar o quanto os fundos imobiliários estão descontados e o quanto que se você tiver conhecimento neste momento para investir em fundos imobiliários, você vai coletar muita taxa do mercado, você vai montar uma carteira estratégica para se proteger da crise e, inclusive, angariar ótimos resultados. Lá em fevereiro de 2021, o pessoal tava pagando R$118 no BTLG. Hoje o pessoal tá pagando R$91, certo? R$ 93,54. Então, olha a diferença. Vou até calcular aqui, ó. R$118,54 menos R$93,54. R$25 de diferença. O pessoal tava pagando R$25 a mais no BTLG lá em fevereiro de 2021. E lá em fevereiro de 2021, vamos ver quanto que o fundo tava pagando? Olha que loucura. Em fevereiro de 2021, o fundo tava pagando 60 centavos. E as pessoas já estavam com a expectativa de que esse dividendo ia subir e tal, tava pagando R$25 a mais do que tá hoje. Hoje, a gente tem expectativa de subida de novo de dividendos. O fundo está muito melhor, porque lá naquela época ele tinha 10, 11 imóveis, agora tem 34 imóveis. Tem muito mais inquilinos. Top 20 inquilinos do BTLG. É tudo inquilino muito bom, né? Você consegue, inclusive, ver aqui. Açaí, Unilever, Seva, Amazon, Nestlé, Braskem. Então, só inquilino top e mesmo assim, tá R$25 mais barato. Pra você faz sentido? Porque pra mim não faz sentido. Eu tô aproveitando de oportunidade. Hoje o BTLG na minha carteira tá ali em uma das maiores posições, né, da carteira, terceira, sexta posição da carteira, e com certeza não deixará de ser alvo de aporte, né? Dentro do método 2 de 1, a gente estabelece alvos de aporte. Beleza, Léo, tem muitos fundos de oportunidade. Qual que é o que eu devo aportar primeiro? Eu tenho um dinheiro limitado, eu tenho R$1.000 para aportar. Eu tenho 15 fundos imobiliários em oportunidade. Como que eu vou triar para ver qual é o fundo imobiliário que eu tenho que comprar? Isso o método 2 de 1 te ajuda. E aí eu já deixo o convite para você. No dia 11 de fevereiro, na próxima terça-feira, tá chegando aí já, às 19 horas, eu vou fazer uma masterclass aqui no YouTube. Vai ser uma live absurda, você vai aprender coisa pra caramba, você vai entender como funciona o método 2 de 1, como que ele te ajuda, como que você vai selecionar fundos imobiliários de oportunidade que estão pagando o máximo de dividendo possível ali, dentro daqueles filtros que a gente definiu. Como que você vai conseguir definir quais são os fundos imobiliários que você tem que colocar na sua carteira nesse momento de crise, pra você suportar as próximas crises. E tudo isso
vai ser gratuito. 3 horas de live lá, vai ser gratuito. É só você clicar aqui no link da descrição pra você se inscrever, você vai aprender coisa demais. Tenho certeza que você não vai achar conteúdo gratuito de jeito na internet. Ou escaneia o QR Code aí e faz sua inscrição. É só você preencher seus dados, você vai entrar no grupo do WhatsApp, que é lá que vai cair o link da live, beleza? Continuando aqui, outros pontos que nos fazem pensar que sim, talvez esses dividendos subam aí pra 0,80 centavos. E se você tá comprando mais barato agora, você vai conseguir angariar uma taxa maior, né? Seu yield on cost ele vai ser mais alto. É porque o fundo ele tá muito estável na parte de receita imobiliária. Ele tem muito inquilino, todo vencimento muito longo, né? E tem revisional de contrato para poder ajustar isso aí pelo IPCA. E além disso, ele tem uma dívida muito baixa, né? 3,1% de alavancagem, ele tem um pouquinho de alavancagem. Se a gente vê as vendas em andamento, que no momento atual são esses 3 imóveis, o imóvel BTLG de Campinas, BTLG de Guarulhos e o BTLG de Camaçari, a gente consegue perceber que o cronograma de parcelas a receber e parcelas a pagar, porque ele também fez aquisições, né? Então aqui, ó, parcelas a receber, tem mais 15 milhões para receber no segundo trimestre de 2025. Outro aqui do BTLG Guarulhos, mais 21 milhões. Aí ele fez uma aquisição, lembrando que ele tem um montão de caixa, né? Aqui na parte do caixa você consegue ver que ele tem guardado de caixa livre de dívida, tá? Porque o caixa dele é 568 milhões, mas caixa livre de dívida, 422 milhões. Ele consegue honrar com essas parcelas a pagar aqui tranquilamente, 339 milhões. E lá no quarto trimestre de 2025, mais 24 milhões ali do Camajá. Ele tem parcelas a receber. Essas parcelas a receber são vendas que tem lucro. O lucro 95% tem que ser distribuído até o final do semestre. Então a gente já tem mais quase 100 milhões aí para receber. Parte disso é lucro e esse lucro será distribuído. O que nos faz pensar que realmente vai ter muitos pagamentos de dividendos. Se a receita imobiliária continuar estável como ela está, mais esses lucros que estão sendo oferidos, faz pensar realmente que o dividendo vai aumentar, né? Então realmente um fundo redondinho, a dívida dele totalmente controlada, cronograma de amortização bem tranquilo, fez a última subscrição absurda, adquiriu 13 imóveis, agora tem 34 imóveis, tá absurdo esse fundo imobiliário e o desconto aí tá uma loucura. Prova é, inclusive, que os fundos imobiliários estão muito descontados, que o próprio BTLG tá muito descontado, que o próprio BTLG tá vendendo seus ativos a preço de mercado, conseguindo uma TIR de 21,5%. TIR significa taxa interna de retorno, que é o quanto que ele ganhou de verdade desde o início do investimento até o final do investimento. Então, uma taxa de retorno de 21,5% é muito alta dentro dos fundos imobiliários. E aí a gente joga isso para os fundos imobiliários que tem os prédios que estão sendo vendidos a um TIR muito alto e você olha para ele, tá muito barato, tá entregando uma TIR muito mais alto. Então faz sentido a gente fazer essas compras de fundos imobiliários nesse momento, né? Tem um descolamento de preço fora dos fundos imobiliários e dentro dos fundos imobiliários. Realmente tá sendo uma classe bem afetada pela taxa, mais do que deveria ser, porque a taxa de juros alta realmente tem que afetar os fundos imobiliários e os imóveis em geral. Mas você concorda comigo que às vezes as causas desses efeitos de queda ou de alta são superestimados pelo mercado? Talvez uma causa que ocasionasse uma alta de 10% ocasione a alta de 20, 30, 40%. Por quê? Porque o mercado fica muito eufórico. E a mesma coisa o contrário. Às vezes existem algumas causas que deveriam fazer os fundos imobiliários cair 5%, mas aí os fundos imobiliários caem 12%. Por que essa diferença de 7%? Realmente o medo do mercado. Se você ficou até o final desse vídeo aqui, eu quero te agradecer pra caramba de você ter acompanhado o vídeo. Eu ficaria extremamente grato se você clicasse no botão do like e se inscrevesse no canal, porque eu vou te compartilhar conhecimento pra caramba. Todos os dias eu vou vir aqui, vou te ensinar uma coisa nova e com certeza sempre vai ter um quadro preto, que é coisa que eu paguei caro e eu vou te ensinar de graça. Qualquer coisa você tem que fazer, clicar no like, se inscrever no canal para reconhecer meu trabalho, esses vídeos chegarem mais gente, mais pessoas investindo, as suas cotas valorizam mais também, meu querido. Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês. Depois vocês deixam nos comentários aqui se vocês gostam ou não de BTLG, se vocês têm ou não BTLG, se vão continuar investindo em BTLG ou não. Se você quiser ver meus aportes, eu sempre faço aportes no dia 12, dia 18. Se você quiser saber se eu vou comprar BTLG, é só se inscrever aí, que com certeza vai sair esse vídeo de aportes da carteira. Falou!